Bom dia, pessoal do canal. Mais uma vez estamos aqui para uma aulinha de logística. Hoje é a 20ª aula aqui do curso e hoje vamos falar um pouquinho de planejamento da cadeia de suprimentos, tá, pessoal? Essa tão desafiosa estratégia, forma de trabalhar, atividade dentro da logística. A gente vai tentar explicar um pouquinho, elucidar algumas atividades. E já no começo aqui a gente já vai falar um pouquinho de como funciona toda essa estratégia, né, de planejamento, que ela vai tratar muito atrelado à sistemática da empresa, da industrialização da empresa. Então é um ramo que é muito encaixado, né, com a engenharia de produção para tomar as decisões, as ferramentas a serem utilizadas dentro desse processo. Então, como que a gente vai explicar aqui para vocês? Ó? A primeira sistemática aqui a gente vai delimitar, né? O estoque aqui, a primeira fileira aqui é matéria-prima, né? Então, a segunda camada nossa é work in process, que é o que é o trabalho em processo, são os estoques intermediários dentro da cadeia, né? E a última camada aqui, os produtos acabados, tá? O primeiro, a sistemática de trabalho, a gente fala aqui a make to stock, que são aqueles que são propriamente feitos para estoque, já são acabados, eles já estão dentro do estoque com a pura e simplesmente finalidade de rodar o estoque, entra no estoque e já se vende, já se expede, rapidamente. Esse giro é muito mais intenso e mais rápido. Então, são utilizados no sistema de varejo e bens de consumo. Depois entramos aqui no Assembly to Order, que é o que vem através de uma concepção de um cliente. O cliente ele delimitou a forma com que ele quer o produto, ele desejou, ele escolhe o que ele quer daquele produto. A empresa já tem os itens semi-acabados, e aí o cliente define o, o que ele deseja dentro daquele equipamento. Um exemplo bem prático para que vocês conheçam aí é a sistemática de trabalho da indústria Dell de computadores, onde a Dell tem disponível a carcaça do computador, todo o layout externo, e tem as peças a serem montadas no computador, definindo o tamanho de memória, o consumo da memória, a velocidade do processador, o tipo do processador, a quantidade de memória RAM, memória ROM, se você vai ter um teclado com iluminação ou não, a caixa, né, o tamanho do monitor, a caixa do monitor, do monitor não, do notebook, ela mais robusta ou não, mais leve ou não, é, a bateria, se ela tem uma quantidade maior de placas para armazenagem de tempo ou não. Então, é em cima de um item que nós já temos disponíveis no estoque, e depois o cliente vem e amolda da forma que ele quer, e depois repassado isso para frente. Até está aqui delimitado alguns computadores e servidores, tá? Depois nós temos aqui a técnica Make to Order, que já começa a englobar desde a matéria-prima, né, da puxada da matéria-prima, que são produtos altamente customizados e consultoria, né, onde você já delimita, né, o feito através de uma ordem de produção, lotes maiores, atendimentos maiores de pedido. Então já começa uma escala maior do que você delimita. Então,
aí no último aí o Purchase to Order, Engineer to Order, que são as plataformas de petróleos, as empresas de aviões, onde você tem assim já a capuchada, né? O laço da cadeia de suprimentos ela é mais longa, ela vai até o fornecedor de matéria-prima do nosso cliente, tá? Antes de pensarmos em planejamento da cadeia, devemos ter muito clara e quais são as estratégias que o nosso negócio utiliza. Eu já trabalhei em empresas que tinham todas essas sistemáticas juntas, né? Não necessariamente, pessoal, a gente precisa definir por uma. A gente pode atender de acordo com o que o cliente deseja também, né? Nós tínhamos atendido produtos que eram jogados para estoque, para depois serem demandados, ofertados futuramente. Tínhamos produtos que eles eram revendidos, né? O exemplo de baterias de moto, por exemplo, era só revendido, vinha de um cliente, dava acabamento e saía. Tínhamos os produtos que ficavam apostos, aguardando a marca ser definida. Tínhamos os produtos que nós tínhamos uma demanda já de uma escala mais alta, então conseguimos produzir de dois em 2 meses ou 3 em 3 meses as escalas, de forma a manter no estoque regulador e otimizarmos os setups de linha, tudo. Então, tudo isso depende da estratégia da empresa. Mas nada impede que você possa utilizar todas essas atividades ao mesmo tempo. Depende, muitas vezes, até de atendimento ao seu cliente. E também estudar bastante a viabilidade do negócio, né? Tomar cuidado com a viabilidade de custos, se atender aquele cliente da forma com que ele quer, realmente você vai ter viabilidade econômica. Então, muito cuidado com essas atividades, tá? O processo de planejamento, né? O primeiro, planejamento de demanda, demand planning, geração de previsões de demanda para o médio e longo prazo. Então, aqui a gente vai delimitar o que nós temos em 6 meses, 3 meses, né? Para que a gente consiga delimitar essa demanda. Planejamento de distribuição, o distribution, a requirement planning, né, a definição das necessidades de reposição de estoque no médio prazo. Aqui é conforme já vai, né, tendo uma tendência de escala, um nível, um controle, um acompanhamento de estoques. Aí você já tem curvas já de atendimento, aqui já entra já a sistemática Kanban, que você pode utilizar, e aí a partir disso você já vai ter no planejamento conforme o consumo do estoque, o consumo dos itens na empresa, você já pode montar stop points de reposição, pontos de reposição ali para a linha produtiva já atender a demanda de ressuprimento. Planejamento de produção, né, que é o MPS, o Master Production Scheduling, que é o emprego da capacidade produtiva no médio prazo. Então, ali, normalmente se utiliza essa sistemática para fazer programação mensal. Quando você faz uma programação mensal, até para você fazer a mensuração orçamentária daquele mês, o quanto que o capital financeiro vai ser despendido para aquela atividade daquele mês, né, o quanto de fluxo de caixa que será necessário. Então, muitas vezes é feito esse tipo de planejamento de produção, o MPS, para que a gente tenha noção, né, de uma média de consumo de itens de matéria-prima em cima do que você programa, planeja produzir durante o mês, tá? O planejamento de compras, o MRP, o Material Requirements Planning, que é a definição das ordens de compra a serem emitidas no médio prazo para insumos necessários à produção. Então, a partir do que a gente emitiu o MPS,
aí a gente vai utilizar o MRP já para ir adequando as ferramentas, adequando a sistemática de trabalho, os níveis de estoques, assim por diante. E aí já com posições mais firmes, conforme os pedidos realmente durante o mês forem entrando. Quando você faz o MPS, às vezes a gente faz em cima de média de pedidos anteriores. Não necessariamente essa média de pedidos anteriores elas vão se concretizar no percurso do mês ou no percurso dos meses da qual foi realizado o MPS. Então, é sempre latente, é um plano vivo que você vai adequando e essa adequação é realizada através do MRP, que você vai realmente comprar, ou buscar, ou ressuprir os estoques, fazer esse planejamento de ressuprimento de acordo com realmente com a necessidade que for ocorrendo aí na vida em série, na vida no dia a dia da produção. Planejamento da demanda. O Demand Planning, né, permite criar planos de médio e longo prazo, levando em consideração através de modelos matemáticos como o histórico de vendas, ciclo de vida do produto, similaridade entre produtos novos e antigos, o like modeling para lançamentos, canibalização entre produtos, efeito concorrência na demanda, suporta a definição do melhor período para lançamento de um produto ou para se efetuar uma promoção. Permite estruturar a demanda por hierarquia de produtos e canais de venda. Beleza, pessoal? Apesar de normalmente ser um processo sistêmico, o processo de planejamento da demanda passa pelos seguintes passos. O primeiro deles, consolidação da base de análise. A gente precisa ter todas as informações, elas consolidadas em apenas um sistema, em uma base. É humanamente impossível você começar a analisar dados esparsos, dados soltos, ou, por exemplo, você pegar, vamos imaginar assim, eu preciso programar, planejar um mês de julho, dezembro, ou seja, o mês que vocês estiverem assistindo aí, e de repente eu recebo os pedidos somente de dois, três vendedores. Né? Aí os outros 20 vendedores não me passam essa demanda, como que eu vou planejar isso aí? Então, eu preciso de uma consolidação de base, né? Uma demanda, nem que seja uma média, uma expectativa, tudo, para que faça uma consolidação desses dados e uma perfeita mensuração. Né? Tanto que, assim, quanto mais, como eu diria, solta ou não assertiva for essas demandas, né, aquele famoso chute, também, consequentemente, você vai ter, não vai ter um bom acerto lá na frente. Então, é importante que os vendedores realmente passem, né, a demanda, passem esses valores de forma mais assertiva possível para que se mantenha uma programação mais assertiva possível. Análise estatística de dados. A partir de que você tem uma consolidação da base de dados, você vai criar dados estatísticos ali, né, de tendência, de volume, de capacidade, tudo para que você tenha condição de realmente identificar quais os produtos que realmente eu deveria produzir, as quantidades que eu deveria produzir, às vezes até a condição de eh, ajuste de capacidade de linha. Eu tenho um item lá que já não está vendendo mais, e a máquina vai acabar ficando dispendiosa, vai acabar ficando obsoleta, né, ociosa. Então, vou fazer o seguinte, vou já emitir uma ordem de gestão na gestão de mudança, a engenharia fazer uma adequação dessa máquina que vai estar ociosa para produzir o item que já tem uma demanda maior de escala. Então, tudo isso a gente tem que ir buscando nos adaptar de acordo com as necessidades de atendimento dos pedidos, tá? A partir disso, a validação do button-up, né, da demanda, e a disponibilização das análises para o MPMRP e o DRPS. Beleza?
Aqui estão alguns pontos chaves envolvidos no planejamento de demanda. O primeiro deles é a coleta dos dados históricos. O primeiro passo é coletar dados históricos sobre a demanda passada, incluindo informações sobre vendas, pedidos, clientes, a tendência de sazonalidade, promoções e outros fatores relevantes. Esses dados são a base para a análise de uma previsão futura. Então, pessoal, tudo que a gente vai buscar aqui, histórico de vendas, nós vamos puxar lá do que a gente já vendeu. Pedidos que já estão firmes, já estão realizados, já, né, que já podem ser confirmados. Aí, clientes, a gente pode entrar em contato com os clientes e perguntar, né? Viu? Existe uma possibilidade, existe uma tendência, vocês têm alguma coisa que vocês possam passar para a gente de informação, de compra, ou vocês estão negociando com algum cliente aí e tal, que pode aumentar exponencialmente, tal, para que a gente já se prepare nessa condição. Sazonalidade. Alguns exemplos de produtos de sazonalidade: o chocolate na Páscoa, o presente no Natal, Dia das Mães, roupas, né, no Dia das Mães, sapatos do Dia das Mães, as camisas do Dia dos Pais, camisas de futebol em épocas de final de campeonato, cervejas na época de Copa do Mundo, época de festa, época de carnaval. Então, tudo isso são itens de sazonalidade. O que é essa sazonalidade? Naquela ponto específico, naquele mês específico, naquela semana específico, haverá uma curva de tendência fora do normal, fora do padrão, sempre para mais, tá, pessoal? Então a gente tem que tomar cuidado com essa referência e fazer uma perfeita análise. Promoções, às vezes o que acontece, né? A gente tá saindo um produto de linha e esse produto tem uma promoção, né? A diretoria comercial define, né, por fazer uma promoção e isso vai alavancar as vendas, claro, né? Aí nós, como planejadores, pegamos esse número, né, que é atípico, e jogamos na média produtiva e produzimos ainda mais. Então, tem que tomar muito cuidado também, fazer realmente a análise em cima. Todos os valores que forem incumbidos em cima de uma promoção, eles deverão ser descartados do processo de análise, tá, pessoal? Perdão, passei o slide aqui. Análise de padrões e tendências. A partir dos dados históricos, é possível identificar padrões e tendências como sazonalidade, ciclos de vendas, variações de demanda ao longo do tempo, entre outros. Isso ajuda a compreender melhor o comportamento da demanda e a identificar fatores que afetam as flutuações, né? É um pouco do que eu já tinha começado a explicar para vocês. Então, a partir do ponto que a gente coletou todas essas informações, a gente vai analisar essas informações. Então, aquela o primeiro comentário que eu fiz de analisar o número da promoção, né, da venda dentro de uma promoção, tem que ser descartado. A sazonalidade ela tem que ser analisada dentro daquele período em específico. Ela não pode traçar o ano todo, né, ou jogar esse valor dentro do ano todo. Ela tem que traçar, você fazer um recorte, né, dentro do período que é a sazonalidade. Então, tudo isso é feito para que a gente faça uma melhor e mais assertiva análise das informações para que tenha o melhor resultado o planejamento, tá? Modelagem e previsão. Com base na análise dos dados históricos e dos padrões identificados, são aplicadas técnicas de previsão, com médias móveis, regressão, suavização, exponencial, modelos estatísticos ou técnicas avançadas, como análise de séries temporais. Essas técnicas permitem estimar a demanda futura com base em informações passadas e tendências identificadas. Aqui, pessoal, a gente já pode né, comentar sobre a tão famosa inteligência artificial. Então, quando a gente tem esse modelo, essa sistemática de modelagem e previsão,
o que vai acontecer? A gente vai jogar todos os dados, né, dentro de uma base ali, e nós vamos identificar as tendências de compra, de venda, de quanto que está produzindo, de quanto que o preço impacta dentro da sistemática de venda ou compra. Então, tudo isso, quando sobe o dólar, quando desce o dólar, toda essa sistemática, ela vai jogar dentro dessa simulação e ela vai trabalhar dentro dos algoritmos ali que vão ser computados e eles vão mostrar para a gente qual que é a melhor decisão a ser tomada, tá? Então, quanto mais essa sistemática for automatizada, mais assertivos vão ser os resultados e a forma de planejamento também, né? Ajuste e validação. A previsão inicial é então ajustada e validada com base em conhecimentos adicionais, insights de mercado, informações de fornecedores, feedback dos clientes e outras fontes relevantes. Esse processo de ajuste ajuda a refinar a previsão e torná-la mais precisa. Então, após toda essa sistematização, pessoal, também existe ali, né, o crivo da experiência dos profissionais que estão envolvidos nesse negócio, né? É, a gente não só essas ferramentas elas vão auxiliar realmente, né, toda a sistemática de planejamento, que elas nos auxiliam muito, né, no tempo de confecção de toda essa tratativa de computação, de dados, compilação de dados, elas vão nos auxiliar muito, mas no final também há um crivo, há uma decisão, há uma tomada em cima de todos esses valores que foram coletados, tá? Então a decisão é feita, né, para que auxilie na tomada de decisão dos gestores que são responsáveis pelo planejamento de vendas. Planejamento de produção e estoque, com a previsão de demanda em mãos, a empresa pode planejar a produção, a capacidade de recursos, níveis de estoque, as necessidades de suprimentos de forma adequada. Isso permite evitar a falta ou o excesso de produtos, otimizando os custos e atendendo às demandas dos clientes de maneira eficiente. Então, pessoal, conforme a gente tem todas essas informações, né, como redundante nessa informação até, a gente vai tomar, né? Puxa, esse produto tá com uma tendência de alta, tá saindo muito no mercado, tá aumentando muitas vendas e o nosso maquinário não está mais sendo compatível, né? Tendo capacidade produtiva para entregar a demanda que está subindo. O que a gente vai fazer? Vamos comprar outra máquina, vamos fazer um retrofit de uma máquina que a gente já tem dentro da empresa para poder produzir mais itens desse modelo. Então, tudo isso para atender. E também já explodir já também essa informação para o nosso fornecedor, dizendo para eles, nós vamos aumentar a produção, tá vendendo muito esse item, nós vamos aumentar a produção nossa, então teremos necessidades de mais matéria-prima, mais insumos, mais embalagens, né, para quem produz a embalagem. É, esse é um detalhe interessante, né? Para quem vive a logística, muitas vezes acontece. As pessoas se preocupam muito com o produto, só que às vezes esquece de avaliar também a questão da embalagem. Daí o fornecedor de embalagem fica vendo navios. Do nada ele tem lá uma demanda de 10 mil itens, de repente vai para 1 milhão. Eu falo, pá, e agora? Como que eu faço? Daí não consegue atender a demanda, daí você imagina, né? Você deixa de vender um item porque não tem embalagem, né? É uma coisa que também tem que se tomar cuidado dentro dessa visão holística, né, do planejamento, tem que tomar muito cuidado. Monitoramento e ajustes contínuos. O planejamento de demanda é um processo contínuo que requer monitoramento constante. À medida que novos dados se tornam disponíveis e eventos imprevistos ocorrem, é necessário ajustar e atualizar a previsão de demanda, garantindo que esteja alinhada com as condições atuais do mercado, né? Então, é aquela coisa também, pessoal. A gente está fazendo planejamento, tudo, mas o planejamento é
uma. Ele não está escrito na pedra, tá, pessoal? Então a gente tem que. É um documento vivo, a gente tem que estar sempre ali acompanhando, fazendo os ajustes, porque o mercado ele é muito volátil, né? Uma hora para outra pode parecer uma pandemia aí, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. E a partir de informações, dados relativos ou a tendência de aumento, né, de compra ou a diminuição de compra dos itens, né, de venda, perdão, de escoamento desses produtos, a gente vai ajustando as demandas, as capacidades e a forma de entrega desse ciclo logístico, tá? É importante ressaltar que o planejamento de demanda envolve uma combinação de métodos quantitativos e qualitativos, além de exigir a colaboração e o compartilhamento de informações entre as diversas áreas da empresa, como vendas, marketing, operações e cadeia de suprimentos. Um processo eficaz de planejamento de demanda pode levar a uma melhor eficiência operacional, maior satisfação do cliente e vantagem competitiva no mercado. Então, pessoal, como a gente explicou tudo aí durante a aulinha, toda essa equipe multidisciplinar é muito importante, né, que haja as informações sejam mais assertivas possíveis, porque toda essa complexidade de gama, essa análise que vão ser realizada, análise que vai ser realizada com a, o recebimento de todos esses dados, eles vão ser cada vez mais assertivos, de acordo com que a informação também, né, esses dados serem cada vez mais assertivos. Então, se vendas passam a informação de que haverá venda e não tem, o marketing, que haverá uma campanha publicitária naquele mês e não fecha essa campanha publicitária e, por consequência, a venda, né, sem uma campanha publicitária, não necessariamente vai ser a mesma. As operações, a manutenção, por exemplo, a manutenção está lá postergando uma necessidade de manutenção de uma máquina grande, de grande porte da empresa, né? E de repente ela quebra. Então, vamos ter problemas. Então, tudo isso tem que ser colocado dentro do escopo, tem que ser colocado à mesa, tem que ser analisado de forma a todas as informações, quanto mais assertivas forem, melhor vai ser o resultado do planejamento. E por hoje, essa aulinha de planejamento, né, de demanda, pessoal, é isso que eu queria falar com vocês. Acabou num período legal. Vocês, naquela mesma toada de sempre, né? Qualquer dúvida, qualquer questionamento, coloquem lá nos comentários. A gente vai fazer questão de responder para vocês. Beleza, pessoal? Obrigado mais uma vez pela audiência e tamo junto aí.